Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então fazer os exercícios do capítulo 11, certo? Que trata sobre conto popular. Então vamos lá. Nós temos um texto bastante interessante, certo? Bastante reflexivo também, porque a gente tem uma ideia. O texto apresenta a morte, a gente tem uma ideia dela diferente daquela que é apresentada no texto. Então vamos lá. O texto fala sobre um pescador que não conseguia pescar, que estava nervoso, desesperado, porque ele tinha muitos filhos, até que em um certo momento ele encontrou então a morte e ele ficou, lógico, assustado. Entretanto, essa morte dá um prêmio para ele, dá um presente. Que presente é esse? Dá sacos de moedas de ouro, certo? Então vamos lá, o resumo do texto. Mas leiam o texto e lembrem-se, primeiro vocês têm que fazer as questões e depois vão verificar se acertaram tudo, tá bom? Questão 1. Observe a frase que inicia o conto. Há muito tempo, quando os bichos falavam e a lua não vinha da Ásia. De que tempo se trata? Então, olha só, gente. Existe uma coisa chamada tempo cronológico. Por exemplo, o que é tempo cronológico? Tô vendo aqui a hora, meio-dia e 27. É um tempo marcado pelo relógio, certo? Então, há um mês. Se eu digo há um mês, estamos no mês de maio. Então, estou me referindo ao mês de abril, tá? Então, aqui, existe um tempo cronológico? Não, porque não tem um tempo específico, não tem um tempo demarcado. Então, de que tempo se trata? Não se trata de uma data fixa, certo? Por exemplo, hoje, 21 de maio de 2020, temos uma data fixa, certo? Não se trata de uma data fixa, mas de um tempo ficcional, ou seja, um tempo. Quando eu digo ficcional, por exemplo, a novela é uma ficção, trata de uma história que não é real, certo? Mas de um tempo ficcional, de um tempo que não é demarcado, tempo da imaginação, em que as histórias são tecidas, ou seja, são feitas para levar o leitor ou o ouvinte para um tempo da dimensão de uma realidade em que ele vive, tá? Beleza? Então vamos lá. Não é um tempo, então, demarcado, é um tempo imaginário, é um tempo fictício, um tempo irreal. Questão 2. A situação do pescador no início do conto era precária, ou seja, difícil, pesada. Circule na frase a seguir, então a frase está aí, as palavras que ajudam a reforçar, ou seja, as palavras que mostram isso, né, que a vida dele era precária, que ajudam a reforçar a ideia de gravidade dos problemas. Então, olha só, a mulher dele alimentava os 11 filhos com sopas de raízes e capim, mas até as raízes e o capim estavam acabando. Então, para completar, nasceu o filho número 12, ou seja, a situação que já era difícil ficou ainda mais grave, certo? Então, olha só, quais são as palavras que ajudam a nos fazer entender que essa situação realmente é difícil? Então, vamos lá. A mulher dele alimentava os 11 filhos com sopas de raízes e capim, mas até as raízes, ou seja, o alimento deles era bom? Não. Qual era? Sopas de raízes e também capim, mas até isso, né? Até as raízes e o capim estavam acabando. Então, qual a palavra até aí que nos mostra que essa situação era muito difícil? Até, né? Até isso estava acabando. Depois, então, para completar, isso também nos mostra que a situação piorou, certo? Por quê? Então, para completar, aí você pensa, nossa, aconteceu alguma outra coisa então, né? Que dificultou ainda mais essa história. O que aconteceu? Nasceu mais um filho, né? Então, quais são as palavrinhas? Temos aí até e depois então para completar, tá? Questão 3. Para mudar o seu destino, o pescador dirigiu-se a uma área desconhecida, onde ele nunca tinha pescado. Como que era essa área, gente? Era uma área perigosa, rochosa, com águas violentas, né? Então, era um ambiente tranquilo? Não, era um ambiente perigoso. Letra B. Como ele se sentiu, o pescador, né? Na primeira vez que lançou o seu anzol ali.
E por quê? Então vamos lá. Na primeira vez, ele se sentiu alegre e esperançoso, certo? Pois, tão logo apontou a vara, ele já conseguiu pegar alguma coisa. C. E na segunda, qual foi a reação dele? Na segunda, o pescador retirou a vara sem muita empolgação, pois tinha acabado de retirar da água uma ferramenta, em vez de pegar o peixe de que tanto precisava. Ele estava ali para pegar peixes. Então, né, como ele não tinha conseguido, ele já não estava mais tão empolgado assim. E na segunda vez, perdão, esse aqui foi o que eu acabei de ler. Agora, vamos lá. Questão 4. Vamos lá, então, questão 4. Desenhe. Agora eu quero ver. Façam os desenhos e mandem para mim, tá bom? Desenhe representando o que o pescador retirou da água quando lançou o anzol na área desconhecida de sua pescaria. E aí? Na primeira vez, ele retirou uma gadanha, uma foice. Na segunda vez, ele retirou um esqueleto em capa preta, como um monge. Na terceira vez, 12 sacos de ouro, né? Próspero. Questão 5. Ao se deparar com o suposto afogado, né, ao encontrar esse suposto afogado, o pescador teve compaixão. Ou seja, a gente tem compaixão quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Logo depois, o próprio esqueleto se apresentou. O que ele disse? Eu sou a morte, foi o que ele disse. Na B, qual a reação, ou seja, gente, compaixão, só para retomar esse conceito, quando a gente se coloca no lugar do outro, mas compaixão significa, paixão significa sofrimento, né? Por exemplo, paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E esse com significa compaixão, sofrimento, e esse com significa sofrer com aquela pessoa. Se você sofre com aquela pessoa, porque você está se colocando no lugar dela, tá? B. Qual a reação do pescador diante dessa identificação? O pescador ficou assustado, né, gente? Normal. Deu 2 passos para trás e, quando se recompôs, ele tomou coragem e falou então com a morte. Então, vamos agora à questão 6. A morte ofereceu ao homem um favor, um benefício. O pescador, então, pediu que ela se tornasse madrinha de seu filho recém-chegado, certo? Então, o pescador estava lá, ele disse que tinha um filho recém-chegado e pediu a morte para que se tornasse, então, madrinha do filho dele. Se fosse você, o que pediria a morte? Então, aqui a resposta é pessoal. 6B. Porque o pedido do homem foi um pedido esperto. Então, quando o pescador pediu a morte, que ela se tornasse madrinha do filho dele, o pescador estabeleceu um vínculo mais forte com ela. Ou seja, porque a gente escolhe para ser madrinha do nosso filho ou padrinho alguém que queiramos que fique na nossa vida, certo? Para ter um vínculo cada vez mais forte. Então, o pescador estabeleceu, para que o pescador estabelecesse um vínculo mais forte com ela. Dessa forma, ele poderia contar com a ajuda dela sempre que fosse necessário. Dessa forma, então, ele buscava muito mais essa vantagem, ou seja, muito mais a possibilidade de poder pedir coisas ao longo da vida do que a realização de apenas uma coisa. Agora, 7. Na festa do batizado, a morte não comeu e também não bebeu. Essa seria uma postura de antipatia da madrinha? E o que isso poderia significar? Então, nós temos o costume de, por exemplo, nos casamentos, nas festas de aniversário, Natal, Ano Novo, enfim. É comum que a gente comemore sempre ao redor da mesa, sempre comendo, né? Enfim. E aí, mas a morte ela não comeu e ela não bebeu nada na festa de batizado do afilhado dela. Isso foi antipático? Ou seja, foi deselegante? Foi frio? O que isso significa? E aí, gente? Bom, aqui a resposta é pessoal. Mas a gente tem um fato. Que fato é? Não se tratava de uma antipatia, mas de uma reação própria, né? De um comportamento próprio de alguém que não é natural, não é gente como todo mundo. Não sendo humana, a morte não comeria e nem beberia como um ser humano. Então, nós temos um comportamento que é esperado, né, das pessoas,
Mas aqui nós estávamos lidando com a morte, né? Então, enfim, não seria uma postura antipática, mas sim não se tratava de uma pessoa comum, não se tratava de uma pessoa, se tratava da morte. Questão 8, gente, vamos lá. O pescador passou anos sem reencontrar a comadre. Quando se encontrou com ela novamente, já era chegada a hora da sua morte. E aí? Transcreva do trecho as expressões que demarcam essa passagem do tempo. Quais são as expressões que mostram que o tempo havia passado? E aí, ó, passaram-se tantos anos. O que significa transcrever, gente? Significa que você vai retirar exatamente as palavras do texto, tá? Você vai reescrever essas partes do texto. Então, temos aí, ó, passaram-se tantos anos, depois, uma tarde, passeando pela praia, e depois, quando chegou mais perto, né? Então, todas essas passagens marcam a passagem, todas essas passagens marcam que o tempo, mostram que o tempo passou. Letra B. Que estratégia o pescador utilizou para tentar enganar a morte? O que ele fez? E aí? Ele pediu para a morte levá-lo só depois que ele fizesse a reza dele. Entretanto, ele foi esperto o suficiente para apenas começar a reza, sem terminá-la. Certo? Questão 9. Depois de conseguir suspender temporariamente o trabalho da comadre, o pescador ficou planejando o que fazer com a vida que teria pela frente. Retardar a sua morte por 1, 10 ou 100 anos. Vamos lá, discuta com seus colegas. Então, né, já que estamos em casa, pensem aí. Que vantagens ele teria em viver, por exemplo, mais 100 anos? Então, a resposta é pessoal, né? Cada um vai pensar de um jeito. B. Haveria alguma desvantagem nessa prorrogação? Então, se ele vivesse mais tempo, teria alguma desvantagem nisso? Sim ou não? Também, pessoal. Questão 10 para terminar. Vamos lá. Pode-se dizer que no fim desse conto a esperteza venceu. Quem foi mais esperto? E aí? Então, olha só, gente. O pescador foi esperto ao deixar a sua reza em aberto. Ele começou a reza, mas ele não terminou. Mas a morte foi mais esperta ainda, visto que ela armou uma situação que obrigava o pescador a concluir a sua reza. Então, o pescador pensou, tá, eu vou começar a minha reza, mas eu não vou terminar. Mas aí a morte pensou, eu vou armar uma situação para que ele seja obrigado a concluir a reza dele, certo? Ok? Então é isso, gente. Peço que, por favor, primeiro façam as questões, como sempre, né? Já que estou falando isso, eu falei isso no início do vídeo, estou falando agora no final, mas quando eu for postar na nossa aula, eu vou escrever lá também, né? Como sempre, por favor, primeiro façam as questões, tá bom? E aí, depois vejam se erraram, mandem para mim, mandem os desenhos também, sejam criativos, tá? E se vocês quiserem comentar alguma coisa do texto, comentem também pra gente discutir, é sempre muito interessante, tá bom? Ler é incrível, gente. Ler é muito bom. Quando a gente começa a ler, quando a gente toma gosto, a gente nunca mais na vida para. Porque aprendemos muito, temos contato com diferentes textos, diferentes opiniões, diferentes construções de textos, tá? E é muito enriquecedor, porque a leitura nos ajuda em todas as matérias, tá bom? A interpretação é muito importante. Fiquem com Deus, beijos, cuidem-se. E até mais. Bye, bye.